Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam todas bem-vindas a mais uma oficina de artesanato. Meu nome é Adriana, eu sou oficineira da NCI Jardim das Embuias. Esse mês de novembro, nós iremos dar continuidade às nossas atividades artesanais. Serão feitas daqui para dezembro todas as peças natalinas, tá? E hoje nós vamos estar trabalhando com pano de prato, confecção de pet applique, com tema natalino, ok? Não será diferente da aula anterior. O procedimento e o passo a passo é praticamente o mesmo. O que diferencia é que a semana passada nós fizemos, semana passada não, o mês passado, né, o mês de outubro, que nós já iniciamos novembro, nós fizemos uma bolsa com pet applique natalino de um Papai Noel. Agora nós iremos fazer um pano de prato de pet applique com tema natalino também. Vai ter algumas mudanças, né? Nós vamos enriquecer ele de uma forma diferente e vou fazer um acabamento diferenciado também. Então, assim, a técnica é a mesma, porém é mais enriquecido de detalhes, tá ok? Então, vamos para a conferência do material. Como sempre, eu gosto de conferir o material com vocês e vou estar fazendo a peça juntinho com vocês. Nós vamos estar iniciando hoje e até o final de novembro nós vamos estar encerrando essa atividade do pano de prato, tá bom? Então, foi enviado aí no kitzinho de vocês algumas linhas, né, de cores diferenciadas para a gente estar fazendo o acabamento com costura, né, ponto caseado. Eu enviei também esses aviamentos aqui de cianinha dourado e prata, ó. Tecidos, né, um tecido estampado natalino, tecido vermelho, tecido verde e tecido amarelo. O amarelo não tá aqui, mas eu já mostro para vocês que eu já utilizei e deixei adiantado algumas coisas, tá? Foi enviado também um paninho de prato aí para vocês. E termocolante, tá? Termocolante pra gente estar fazendo o procedimento da aplicação das peças. Foi enviado também um tamanho generoso. E o molde. O molde foi enviado desta forma. Um molde grande, ó. Um molde grande e um molde pequenininho, que é para vocês visualizarem o tema que nós vamos fazer. Então, será uma bola, né, natalina, com as folhas, cerejinha e o laço. E aqui eu ampliei, separei, desmembrei todas as pecinhas para que vocês possam estar fazendo o procedimento aí de recorte, tá? Então, fora esse material que foi enviado, nós vamos precisar de tesoura para cortar o tecido, caneta para riscar o lápis e uma tesourinha escolar para recortar o papel. Agulha também para a gente poder costurar, mas isso só no decorrer das aulas, tá bom? Então, primeiramente, o que nós vamos estar separando? Eu vou mostrar aqui primeiro o molde do tamanho que vai ficar desse tamanho, tá bom? É um tamanho apropriado para o pano de prato, então esse aqui eu não enviei para vocês, eu apenas tirei xerox ampliado para que vocês possam ter noção do tamanho que vai ficar, ok? Mas o moldezinho de vocês de base aí será esse pequenininho aqui que vocês ficaram com ele. Então, qual que é o procedimento? O procedimento é recortar as peças. Vamos recortar todo o nosso molde e aí nós vamos separar. Reparem que esse molde aqui tá escrito assim, uma vez o laço inteiro e uma vez só a parte do laço. Aqui tá uma vez, aqui tá duas vezes. Então, nós vamos recortar esse molde aqui, mas nós vamos riscar duas vezes, igual o laço. Nós vamos riscar um laço inteiro e depois nós vamos riscar um laço, os pedacinhos. E aqui as folhinhas, 5 folhinhas, né, 5 vezes. E aqui a cerejinha 8 vezes. Então, o molde nós vamos recortar. Vou fazer tudo bem pausadamente para que vocês possam compreender. E a gente vai fazer pausado o passo a passo certinho, tá bom? Eu já adiantei os passos, mas vou deixar como lição de casa aí para que vocês possam fazer. E a semana que vem a gente dá continuidade. Quem já tiver habilidade e achar que consegue antecipar algumas coisas, pode antecipar. E aí só fica na conferência da próxima semana para que vocês possam conferir se fez o passo a passo certinho. Se vocês olharem a base, vocês vão saber fazer. Então, aqui, ó, recortei, gosto de deixar tudo separadinho no saquinho já. Então, o meu círculo aqui, ó, que é a bola, eu recortei uma vez. Aqui também o molde, também uma vez. O laço, eu recortei assim, separado. Recortei separadinho aqui as pecinhas, ó, recortei essa daqui. Recortei o outro lado aqui, ó. E essa parte de baixo eu separei, ó. Ok? Deixei tudo separadinho. As folhinhas e a bolinha, tá tudo recortado aqui.
Feito isso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os nossos tecidos, ó. Aqui é o amarelo, lembra que eu fiquei falando pra vocês que o amarelo tava separado? Então, esse aqui é o tecido amarelo que foi enviado. Eu peguei o meu molde e risquei do lado direito do tecido, tá? Risquei, deixei separado. Aí eu risquei esse, peguei o meu tecido vermelho, risquei 2 vezes o laço, ó. Tá vendo, ó? Risquei aqui, ó, o laço uma vez e aqui também outra vez. Ó, tem 2 laços aqui, ó, recortado, tá vendo? Risquei, deixei separadinho aqui. Aí eu peguei a minha bolinha 8 vezes e risquei 8 vezes 8 bolinhas aqui, bonitinho no tecido. Peguei a minha folhinha e risquei aqui também, só que aqui eu risquei no termocolante. Eu esqueci, acabei esquecendo e risquei no termocolante, porque eu já colei, já adiantei essa parte, tá? Então não tem problema se vocês riscarem depois no termocolante, tá bom? Esse termocolante é um termocolante diferente daqueles que nós estamos fazendo hoje, atualmente, que é como se fosse um plástico aquele, né? Que é esse da marca Círculo. A gente tá fazendo ele, é um termocolante permanente, a gente tá trabalhando com ele. Esse aqui é um termocolante que eu já tinha aqui em casa, então eu aproveitei. Vocês vão usar o de vocês. Então, na casa de vocês, vocês vão pegar o tecido verde e vão riscar aqui, ó, 5 vezes as folhinhas, igual risquei nos outros, tá bom? E aí eu peguei o meu tecido estampado, aqui eu não sei se vocês vão conseguir identificar, e eu risquei a parte do laço. Então, deixa eu posicionar aqui como eu fiz. Ó, eu risquei aqui o laço, ó, risquei com a caneta. Depois, eu virei o meu laço assim, ó, pra baixo, espelhei e risquei aqui novamente aqui em cima. Então, eu preciso de 2 partes dessas. Risquei essa partezinha aqui, deixa eu ver onde ela tá. Tá aqui no cantinho, ó, risquei aqui, ó, bonitinho. E risquei essas 2 orelhinhas. Certo? Então, deixei todos os meus tecidos já riscados. Vou guardar os meus moldes aqui. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso, riscar, pegar, recorta o molde com a tesoura pequena. Recortou o molde, separa os tecidos. Pro tecido vermelho, eu vou riscar 2 vezes o laço. Então, já sei que o laço eu vou riscar 2 vezes aqui. Deixa separadinho, risquei. Amarelo é o círculo, é a bola. Então, eu vou riscar, deixa separado. Tecido verde, as folhinhas, vocês vão riscar. Tecido vermelho, a cerejinha, vocês vão riscar. E o tecido estampadinho, 2 vezes a tarja do laço, o babado. Vou pegar aqui para mostrar que é mais fácil. O babado aqui, ó, vocês vão recortar, vão riscar também no tecido estampado esse babado e essas 2 orelhinhas aqui. Feito isso, o que que eu fiz? Fiz o meu procedimento de colagem no termocolante. Então, eu sempre já ensinei vocês a fazer, não vou fazer novamente porque eu já expliquei, toda aula eu explico, não há necessidade de ficar e fica muito repetitivo o vídeo. Então, eu coloquei direito do meu tecido para baixo, coloquei o meu termocolante em cima, peguei o meu ferro já aquecido e posicionei aqui 15 segundos, até aderir toda a cola para o pano. Feito isso, é só tirar o meu papel. E aí, a minha colinha já tá aqui, percebe que tá brilhando, ó, faz barulhinho. O meu termocolante já está aqui. Fiz isso no tecido, nesse tecido aqui. O que que eu fiz? Esse tecido aqui, ele já passei o termocolante. Então, peguei um pedacinho de termocolante exatamente do tamanho do tecido, posicionei aqui, virei o direito para baixo, posicionei o ferro bem aquecido aqui e colei. Aí, ficou o meu termocolante aqui. Lembra que as letras do termocolante é para cima. Então, tipo assim, o tecido vai estar para baixo, aqui é meu termocolante, ó. As letras vão ficar sempre para cima. Vocês vão posicionar o ferro sempre aqui em cima dessas letras, desse papel. E o direito do tecido embaixo. Fiz todos esses procedimentos do termocolante em todas as etapas, tá? Esse daqui eu não vou retirar o papel, porque como eu risquei no papel, se eu tirar eu não vou conseguir identificar para recortar.
tá? Mas o de vocês podem tirar. Eu risquei no tecido. Ó, aqui é a bola, vou tirar também o papel. Ó, viu? Fica brilhoso? E vou retirar também o papel do laço, ó. Perfeito. Feito isso, todas as minhas peças estão com termocolante, bonitinha. O que tá faltando? Só falta recortar. Então, eu vou começar a recortar aqui. Eu vou cortar aqui pelo laço para vocês identificarem. Pega a tesoura de recortar tecido e já recorta. E vai recortando todas as pecinhas. Pessoal, então eu tô recortando aqui. Eu dei uma pausa aqui para poder não ficar muito extenso. Vou recortar essa última parte aqui do laço. Prontinho, vou tirar esse excesso. E vou mostrar pra vocês. Então, eu recortei aqui os dois babados, ó, bonitinho, já com termocolante. A parte do laço embaixo e as duas orelhinhas do laço, né, na lateral aí, ó, tá bom? Que vai ficar em cima. O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar todas as pecinhas já com termocolante. Lembra, só vai recortar depois que o termocolante estiver aqui. Não é para vocês riscarem o molde no tecido e recortar. Por quê? Porque a gente só pode recortar depois que o termocolante estiver fixado aqui no tecido. Se você recorta antes, o tecido desfia. E quando você posiciona o termocolante aqui no tecido, ele vai impermeabilizar as beiradinhas aqui e não vai permitir que esse tecido desfie. Perceba que aqui, ó, o tecido não tá desfiando, ó. Fica certinho. Então, isso aqui vai ajudar na hora da gente fazer a costura, o caseado. Por isso que a gente não pode recortar o tecido antes de pôr o termocolante, ó. Verifica o tamanho certinho do termocolante. Aqui, por exemplo, mede aqui, ó, o tamanho do termocolante exatamente no tamanho do tecido e recorta, tá? Depois de posicionar com ferro, ó, que nem aqui, ó, o meu tecido amarelo, né? Eu peguei o meu termocolante do tamanho do tecido amarelo aqui, ó, posicionei. E aí, sim, passei o ferro. E aí, depois, agora eu recorto, tá bom? Mesmo que sobra que nem aqui eu vou recortar, vai sobrar aqui, ó. Esse termocolante que sobra, vocês podem guardar para vocês estarem fazendo outro trabalho. Não jogue fora, porque o termocolante, ele é muito caro. Então, a gente guarda o material para uma oportunidade, usar em outra oportunidade aí de outra atividade. Tá bom, meninas? Então, ficou assim, ficou pendente vocês fazerem todos os recortes do termocolante aqui do tecido, pra gente tá fazendo a segunda etapa na próxima aula, tá bom? Eu vou também recortar os meus daqui a pouco e aí eu vou providenciar a segunda aula aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, meninas, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.